é o seguinte: por que o título do livro tem esse batismo intrigante, O Terceiro Excluído? Bom, essa seria uma história longa, mas eu vou tentar encurtar. Qual é o objetivo do livro, né? Existe uma literatura recente, Breno, uma bibliografia ampla nos Estados Unidos, sobre uma reedição do darwinismo para explicar a evolução das sociedades humanas. Nada a ver com o darwinismo social do século XIX, uma coisa muito mais sofisticada, uma pretensão de base científica para explicar a evolução das sociedades humanas. E a minha principal ideia ao escrever esse livro é tentar mostrar para os biólogos que, apesar de nós sermos seres biológicos, organismos biológicos, as sociedades humanas têm uma dinâmica cultural diferente da dinâmica biológica. As culturas não evoluem como as espécies biológicas. E o grande elemento que distingue as sociedades humanas das espécies animais não humanas é justamente um elemento que é o elemento da contradição. Daí porque o subtítulo da obra se chamar Contribuição a uma Antropologia Dialética, que eu acho que é o grande problema da antropologia também, né? Os antropólogos muitas vezes têm dificuldade em lidar com essa dimensão da vida humana, que é a dimensão da contradição. E o terceiro excluído, na verdade, ele tem duas finalidades aí. Uma é uma provocação à lógica formal, porque a lógica formal tem como uma das suas leis justamente a lei do terceiro excluído. Dizer o seguinte: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? E eu digo, nas sociedades humanas pode ser e não ser ao mesmo tempo. Portanto, eu trago à tona uma discussão sobre a dialética nas ciências humanas, a necessidade de você considerar a dialética para pensar a evolução das sociedades humanas. E a outra é de que eu transformo o terceiro excluído de lei em personagem da história. E aí a gente pode falar com mais vagar sobre isso. O terceiro excluído é um personagem da história. E sem ele você não consegue compreender a evolução das sociedades humanas. Fernando, você coloca no prefácio de O Terceiro Excluído que se trata de uma colaboração para afirmar novas bases teóricas da emancipação humana, sem as quais o horizonte utópico não irá reocupar ou ocupar a imaginação progressista. Eu queria te fazer duas perguntas a esse respeito. A primeira: esse horizonte utópico continua a ser o socialismo? A segunda: as velhas bases teóricas da esquerda, especialmente aquelas construídas pelo marxismo, estariam ultrapassadas para que novas precisem ser construídas? Eu vou começar pela segunda pergunta, porque eu acho que tem a ver com a resposta à primeira, né? Breno, o Marx se via como um cientista, não se via como um profeta, não se via como um líder religioso, ele não se via sequer como um político, né? Embora a atuação política dele fosse notável. Ele era, antes de mais nada, um cientista, um homem de uma curiosidade infinita. Ele atuou nas mais várias áreas do conhecimento, inclusive a matemática e as ciências naturais. Portanto, nós estamos falando de um homem quase renascentista, que tinha um apreço extraordinário por todo o conhecimento, inclusive pelas artes, mas tinha uma predileção enorme pela ciência e se via como um cientista social, né? Chamava-se economia política, a ciência dele à época, mas ele tem contribuições para todas as áreas das humanidades em geral. Bom, se ele era um cientista, nós temos que tomá-lo como tal. E é literalmente impossível que toda a contribuição dos últimos 150 anos não fosse objeto da curiosidade dele, se ele estivesse vivo.
E eu digo para você, sem medo de errar, que a antropologia deu uma contribuição tão enorme para o conhecimento das sociedades pré-Estado, para sociedades neolíticas, para sociedades modernas, que se nós não levarmos em consideração o que nós aprendemos com esses autores, dificilmente a gente vai atualizar o materialismo histórico de maneira produtiva, a reconhecer que alguns elementos precisam ser incorporados ao nosso repertório. Se eu fizesse uma comparação, você sabe que o Engels, na sepultura do Marx, declarou o Marx uma espécie de Darwin das humanidades. Ele diz com todas as letras que, da mesma maneira que o Darwin descobriu, né, as regras, as leis da teoria da evolução, um pouco exageradamente, porque, por razões que eu vou dizer a seguir, ele dizia que o Marx também descobriu a lógica do desenvolvimento das sociedades humanas. Por que eu digo com um certo exagero? Né? Porque sem, por exemplo, a contribuição do Mendel, o Darwin estaria morto hoje. Se não fosse a genética, a teoria da evolução não teria prosperado. Não teria base científica. Não teria base científica. Quer dizer, na virada do século XIX para o XX, uma série de autores importantes, né, Chermak, o De Vries, o Correns, redescobriram na obra do Mendel a solução dos enigmas não decifrados pelo próprio Darwin. E aquilo tomou um impulso extraordinário e a biologia hoje é considerada uma ciência dura, né? Como a física e a química. Eu acho que o mesmo tem que acontecer com as ciências humanas. A gente tem que incorporar um acervo importante de conhecimento. E qual é o principal achado, na minha opinião, da antropologia? A ideia de que a relação sujeito-objeto não é uma relação natural, que é uma relação constituída historicamente. Isso significa que sociedades pré-Estado, as pessoas dão o nome de primitiva, arcaica, mas, na verdade, sociedades que não conheceram a dominação tampouco conheceram a relação sujeito-objeto. A relação homem-natureza, ou cultura-natureza, não estava dada. Ela foi uma constituição histórica. E o que o meu livro sugere como uma contribuição importante para aproximar o materialismo da antropologia é um fato que, se for correto, muda muito a natureza das coisas. Qual que é a tese que eu defendo nesse livro? Que não só, como os antropólogos defendem, a relação cultura-natureza, sujeito-objeto, não estava dada, né, naturalmente, apenas pela emergência desse organismo sui generis chamado Homo sapiens, como ela surgiu historicamente a partir de um fato determinado. Qual é esse fato? Quando um homem transforma outro, quando um ser humano transforma outro no seu objeto. Ou seja, a relação sujeito-objeto teve como polos dois seres humanos, e não o homem e a natureza, como o marxismo clássico supõe. E isso faz muita diferença. Isso muda um pouco a relação do materialismo com a antropologia. Porque, ao mesmo tempo que permite antropologizar o materialismo, permite dialetizar a antropologia. Então, se for verdade isso, se a primeira relação sujeito-objeto tiver como dois polos, dois seres humanos, a partir de uma relação de estranhamento, daí porque o terceiro excluído, né, que é alguém que é e não é um ser humano ao mesmo tempo, é um ser humano que foi subjugado, que foi subordinado, e isso muda a natureza das coisas, porque distingue a evolução cultural da evolução biológica. Nós estamos diante de um fenômeno que merece uma explicação maior e a ação política merece outro tipo de consideração. A gente teria que rever as bases da atuação política de quem pretende
retomar o debate sobre a emancipação humana ou não. E a emancipação humana é, de certa maneira, a emancipação da sociedade, sobretudo da sociedade contemporânea, que é capitalista, que não só repõe a relação sujeito-objeto, mas inverte a lógica, porque o objeto é que está no comando das vidas humanas. Hoje nós estamos num processo desenfreado de acumulação que não tem como finalidade o nosso bem-estar, mas que tem como finalidade a acumulação em si. Então, não só é uma relação sujeito-objeto, mas é uma relação sujeito-objeto pervertida pelas relações capitalistas de produção, que não colocam o ser humano como o centro, né, do interesse. A crise ecológica não é outra coisa. É até engraçado chamar de antropoceno essa realidade que de antropológica não tem nada, porque nós estamos totalmente subordinados a uma lógica de acumulação que não é controlada por ninguém, né? Que é o que o Marx chamava de sujeito automático, né?